eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Quarenta e três, 11 ao 13. Diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A Bíblia afirma que o Senhor Jesus pode voltar agora. Amém? É o que diz a Bíblia. Então, é uma palavra bíblica. Então, a fé gera certeza que isso pode acontecer, por causa da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. E a Bíblia afirma que Jesus pode vir a qualquer momento. Então, o verdadeiro cristão está esperando Jesus. Amém? Está esperando Jesus. Como se fazer pedido no telefone e avisam que está chegando, fica aquela expectativa, esperando no portão, esperando chamar, né? Então, ir para pegar um negócio que comprou, gastou dinheiro. E aqui na Bíblia já é algo espiritual, é a salvação eterna da nossa alma. É muito mais sério, amém? E muitas vezes está para chegar aquilo que a gente nem precisava ter comprado. Né? E a Bíblia nós lemos aqui que do Salvador, eu sou o Senhor. Jesus também falou isso. E a Bíblia diz que operando eu, quem impedirá? Então, se o querer, aí a Bíblia diz que tanto querer como efetuar é obra dele. Então, se ele gerou o querer em mim, querer ele, querer a salvação, querer fazer a obra dele, querer. A Bíblia diz que não tem nada nessa terra e nem ninguém que possa impedir. Amém? É o que diz a Bíblia. Não adianta conversar depois esquecendo dessas verdades, que só está se enganando e a natureza corrupta querendo se livrar dessa verdade. Onde ele opera o querer, ele afirma que não tem força na terra que possa impedir. Amém? Não tem. A ação dele não tem como, é inevitável. Então, a Bíblia diz que ele confunde a ciência dos sábios. A Bíblia fala isso. Amém? Então, e quem são os sábios? Os sábios são os entendidos, que pensam que não precisam de Deus. Ele confunde isso. Até na medicina, eles pensam que tem a resposta para tudo. E quando a gente se apresenta, a gente percebe que é tudo engano. Não tem. Amém? Então, no capítulo 44 de Isaías, diz assim, no 21, diz assim, 44, 21, lembra-te dessas coisas, ó Jacó. Quando fala Jacó, está falando o povo dele, amém? Hoje aqui, a gente, no campo espiritual, está falando com a igreja. E quando fala Deus aqui agindo, nós sabemos que Jesus agiu e ele é Deus, amém? Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Amém? Então está chamando de volta. Por quê?
Pela fé, eu te perdoei. Amém? Eu te justifiquei, povo dele. Glória a Deus. Cantai alegres, vós, ó céus. Por quê? Porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores em vós. Por quê? Porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus, que espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás abatida, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Ele que faz tudo. Amém? Então vamos prestar atenção em nome de Jesus. E no Salmo 33, que nós lemos, 6, a Bíblia diz que ele, por meio da palavra, criou todas as coisas. Amém? Criou todas as coisas. E a Bíblia diz que Cristo, tudo estava nele, por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Amém? O céu é invisível. O céu é invisível. A lua é invisível. É matéria? E o sol? A Bíblia diz que o que nós estamos vendo, estrelas, a Bíblia diz que o que nós vemos hoje lá em cima, a gente vê a matéria. Mas a Bíblia diz que aquilo foi criado, não existia matéria. Ele foi falando e tudo se fez. Não tinha. Ele não pegou nada a respeito de matéria e criou o sol. Ele falou e o sol apareceu. Amém? Não tinha nada, era sem forma e vazia. E ele começou a falar, tudo passou a aparecer, através da palavra. Amém? Então é esse ser que fala que ele é o Salvador. Salvador é Jesus. Amém, irmão? Salvador, a Bíblia diz que o verbo, a palavra, se fez carne e começou a falar. A palavra começou a se proclamar e começou a surgir as coisas que não existiam, só que espiritual. Amém? E a Bíblia diz, porque ele é a imagem expressa do Deus invisível, e o verbo se fez carne, Jesus. Amém? Tudo foi criado nele, por ele, para ele. Tudo foi criado. Está respirando, o ser humano está respirando. Porque até hoje, quanto tempo tem o sol? Alguém sabe? Não? Pelo tempo, era para ter se acabado. Não? Não é isso? Quem sustenta o sol até hoje? Funcionando. Quem manda a chuva sempre? Só estamos comendo e respirando por causa de quem? A Bíblia diz que só ele tem vida em si mesmo. Então, como pode eu acreditar que é o dinheiro que me mantém vivo? Como eu posso acreditar que é o médico que me mantém vivo? Como posso acreditar que eu que me mantenho vivo? Entendeu? Como é que pode eu acreditar que um homem perdido que está me trazendo alegria, e essa alegria é certa?
se ele nem tem? Está revelando alegria que, na verdade, era para estar chorando. Então, tem alguém que pode dar a verdade. Amém, irmão? E para entender isso e viver isso, acordar tendo entendimento pleno que tem alguém me mantendo vivo. Amém? E a Bíblia diz que esse Salvador, eu estou esperando ele. Eu estou esperando ele, eu vivo esperando ele. Porque a Bíblia diz que os sacerdotes do Antigo Testamento, oferecendo sempre sacrifício por ele e pelo povo. Mas a Bíblia diz que Jesus se ofereceu uma única vez. E aquele sacrifício do sacerdote não aperfeiçoou ninguém. Porque ele tinha que oferecer sacrifício para ele também, porque ele não era imperfeito. Mas a Bíblia diz que Jesus, uma vez só, para sempre. E a Bíblia diz que ele foi sacrificado em fraqueza, como ser humano, mas vive no poder de Deus. Aí a Bíblia diz que ele aparecerá a segunda vez, só que sem pecado, para levar aqueles que esperam ele, que estão esperando ele. E é claro, se ele fez isso e vai voltar sem pecado, sem fraqueza, o povo que vai subir com ele tem que estar sem pecado e sem a fraqueza. Porque quem faz essa obra? Ele que salva. Amém, irmão? E é lamentável quem veio de manhã não querer vir de noite escutar. E é lamentável escutar essas palavras e ignorar elas já. Não tem como, irmão. Isso aqui é a palavra da vida eterna. Já o inimigo vai trabalhar para tirar ela do meu coração. Mas a Bíblia diz que quem guarda, bem-aventurado é aquele que guarda. O que ouve, guarda, pratica. Porque vai sentir esse Deus eterno protegendo, guardando a alma. Não interessa o momento que esteja passando. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. E a Bíblia diz que com Jesus existe uma paz que não interessa as circunstâncias. Te guarda, te mantém em paz. E é só com Jesus que isso pode ocorrer. Amém, irmão? E o sacrifício, sabe quem foi o sacrifício? Ele mesmo. Ele foi o sacrifício. E a Bíblia diz que ele se entregou a si mesmo por nós. Sabe qual é o propósito? Nos levarmos a esse Deus que a gente leu aqui. Que transtorno, ele faz o que quer. Ele faz o mar, até o mar lhe obedece. É ele que criou o leão, então ele não permitiu que o leão matasse Daniel, porque ele que criou o leão. E o leão, Deus fechou a boca dele. Então Satanás já foi vencido. O pecado foi vencido. Tudo relacionado ao pecado que maltrata a minha alma foi vencido. Quando a Bíblia diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, simplesmente tira o pecado do mundo. Aí eu fico preso na palavra pecado. Não, a Bíblia não quer dizer isso só. A Bíblia está falando, eis o Cordeiro de Deus, João Batista. Nunca existiu e nunca vai existir um homem nascido de natureza terrena como João Batista. A Bíblia diz, nunca. Pode falar aí, a Bíblia está afirmando, o Espírito Santo está falando uma verdade absoluta. Abraão, conhecido? Então, Abraão, Moisés, Jeremias, homens, Josué, Samuel, esses homens foram extremamente, é falado deles na Bíblia o tempo todo, mas a Bíblia afirma que nascido de mulher nunca existiu e nunca vai existir como João Batista. Porque ele veio preparar o caminho do Salvador, nasceu para isso, amém? E ele disse, eu batizo com água, não adianta, mas tem um que batiza para salvar eternamente,
o Salvador. Então, quando diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia está afirmando assim, porque o Espírito Santo é que traz as profundezas de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acaba o nosso problema. Acaba o nosso problema. Eis o Cordeiro de Deus que tira a nossa doença. Eis o Cordeiro de Deus que acaba com a inimizade. Eis o Cordeiro de Deus que acaba com a aflição na alma. Eis o Cordeiro de Deus que tira o medo da morte. Eis o Cordeiro de Deus que tira a inquietação da mente. Eis o Cordeiro de Deus que cura toda a depressão. Eis o Cordeiro de Deus que tira toda a ansiedade. Eis o Cordeiro de Deus que tira toda a incredulidade. Eis o Cordeiro de Deus que dá uma paz eterna. Eis o Cordeiro de Deus que dá um poder eterno na alma. Acaba com o problema. Acaba. Eis o Cordeiro de Deus que tira doença na mente, na alma. Eis o Cordeiro de Deus que acaba com esse problema. É isso. Então o Cordeiro faz essa obra. Eis o Cordeiro de Deus que te liberta. Eis o Cordeiro de Deus que te perdoa. Eis o Cordeiro de Deus que veio com o único propósito, nos levarmos a Deus. Se é nos levarmos a Deus, é sinal que Ele quer me tirar de algum lugar, amém, irmão? Daqui. E se Ele veio para me levar, para nos levarmos a Deus, é claro que Ele veio tirar a gente daqui. E se eu cheguei lá e vi que é algo, Ele me salvou mesmo. Ele me tirou do mercado de escravo, do lamaçal, da sujeira, da mente corrupta, procurando só as vozes estranhas, que são outros deuses. As vozes estranhas são outros deuses se manifestando. Não precisa ter uma imagem, não precisa. Se eu estou valorizando mais as outras vozes do que essa voz aqui, significa que eu sou um idólatra, eu ainda estou em pecado. Porque quem se converte de acordo com essa palavra, passa a amar essa palavra e deseja ela ardentemente, porque teve um encontro com esse Salvador poderoso através dela sendo proclamada. Não dá para se enganar. Amém? Por isso que quem ressuscitou é claro que morreu com ele primeiro. E se foi para o túmulo e saiu, é claro que a Bíblia afirma, porque quem operou, a Bíblia afirma isso porque quem operou foi ele. E se eu me enquadrei operando Deus, quem impedirá? Então, se ele operou isso em mim, eu busco e penso nas coisas de cima e não na da terra. A minha vida vai manifestar isso. Eu busco e penso. Então, quando eu falo e quando eu ajo, vai revelar que eu estou com as coisas de cima. E será que alguém sabe? Busca e pensa nas coisas de cima. É claro, para a gente buscar e pensar em algo de algum lugar, eu sei o que tem lá. E a Bíblia diz que é a nossa vida agora que está lá. A Bíblia diz que a nossa vida agora é Jesus. Então eu não consigo achar Jesus no mundo. Eu não consigo achar Jesus onde o espírito do maligno se encontra. Eu não consigo ter um encontro com Jesus nesses lugares. Então eu vou buscar onde ele se encontra. A minha vida. Então vai revelar isso e eu posso ficar tranquilo que mesmo se eu morrer eu sei para onde eu vou, porque eu já estou vivendo a vida de lá. Amém, irmão? E é esse Senhor que tem falado conosco. Ele fez essa obra lá na cruz para quê? A Bíblia diz, para nos levarmos a Deus. Quem está comigo tem um propósito de vida, o poder dele na minha vida. Me levar para onde? E é bom ir lá, é maravilhoso isso, que é de graça, não precisa pagar a passagem, não precisa, porque ele já pagou tudo. Amém, irmão? E se é para me levar lá, eu tenho que acordar sabendo que quem está comigo, ele todo dia quer me levar para onde? Então, preste atenção, toda essa obra, 1 Pedro 3,8, é para nos levarmos a Deus.
E temos que se alegrar porque temos acesso a esta graça. Vou falar aqui assim, mas é para todos nós, amém, irmão? Está desfrutando dessa graça? O Espírito Santo em Cristo Jesus está te pegando todo dia para te levar a Deus, para tu ficar conversando com Ele, fazendo o que Ele quer? Porque a obra de Jesus foi essa. A Bíblia está me levando para ficar preocupado. Jesus não, Ele veio me libertar disso. A minha mente não é mais para ficar focada em outros lugares, mas foi para me levar a Deus. Então a Bíblia, quando diz assim, não sejais insensatos, não fique demonstrando que ainda são burro no conhecimento. Não seja louco. A Bíblia diz isso. Não sejais insensatos, mas se quer me levar a Deus, não é um propósito. Mas entendei, procura saber qual é a vontade de Deus. Amém? Então, o que o Espírito Santo quer? Que eu saiba a vontade de Deus para agir. Aí, se eu estiver ignorando isso, eu não estou nem aí. Eu não passo de um louco para Deus. Eu sou um insensato. E acredite, louco e insensato, porque quer, não vai morar com ele. Mas não vai mesmo. A ignorância normal tem perdão. A ignorância proposital, por causa da incredulidade, não. Porque é eu que estou escolhendo. A Bíblia diz, não tem como, a Bíblia diz, ele se te libertou do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre você. Se a Bíblia me mostra que Paulo teve um encontro com a luz, quando teve um encontro com a luz, na mesma hora, todo aquele sentimento horrível que ele estava, caiu por terra, ele fala assim, és tu, Senhor, o que queres que eu faça? Olha o que um convertido passa a querer. O que queres que eu faça? Que ele me salvou para servir a ele, não continuar me servindo. Porque ele me salvou, ele já fez uma obra. Ele não vai ficar me dando o que eu quero, não. Ele já me deu o que eu nunca quis. É diferente. Ele não me salvou para agora ficar satisfazendo a minha vontade, me alegrando. Não, ele me salvou para eu não viver mais escravo de nada e de ninguém, para servir a ele agora. E agindo ele, quem impedirá? Aquele que começou a boa obra é poderoso, a sua obra é perfeita. A obra dele é perfeita, amém? E é por isso que o sol está aí de pé até hoje. A gente precisa do sol. Se tu fizer o exame, como eu fiz, e a vitamina D estava baixa. Aí o médico, não pega sol, não. Quem criou o sol? Aí, pode ter certeza, que a chave é, pintou o sol, fica de cara para o sol que já está resolvido. Mas não, o que eles fazem? Remédio. O remédio para isso é o sol. É só não abusar, que já tem um milagre dentro de nós, no corpo físico. Funcionar isso tudo aqui como funciona, de uma forma perfeita. Quem fez isso? Quem criou o rim? O fígado? Toda essa corrente sanguínea passando por tudo que passa. Foi Adão? Essa mente funcionando do jeito que funciona, quem criou? Aí vem um filho do diabo, filho da desobediência, filho da corrupção, filho da ira, tentando mostrar para nós que entende de tudo e tem a solução para o nosso problema, que ele ainda não tomou posse daquele que resolve o problema. Então ele confunde a ciência.
E a Bíblia diz que estava muita gente atormentada, muita gente doente, muita gente sofrendo. E a Bíblia diz que tocavam em Jesus, gritavam socorro e ele curava. Ele faz isso. Continua fazendo, Salvador. Continua fazendo. Mas eu tenho que fazer, sabe o quê? E essa noite é para nós. Eu tenho que fazer como aqueles cegos. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. E cala a boca, está perturbando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Filho de Davi, eu não creio como eu deveria, eu não estou, me ajuda, socorro. E ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Não estou nem aí para convulsão. Eu mato, eu deixo viver. Não cai um pardal no chão sem a minha permissão. Eu operando, quem impedirá? O amor de Deus no coração lança fora todo medo. Lança fora todo medo, eu não tenho medo. E por isso que o Espírito Santo usou o irmão, que já tem uma data certa para mim conhecer ele, o apóstolo Paulo. O que Deus fez na vida dele. Por isso, temos muita ousadia no falar. Crie, por isso falei. Por que eu falo? Por que eu não falo? Eu falo porque eu creio, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para salvar. De quem? De mim. Me salvar de mim. Amém? Que o problema sou eu, não é o diabo. O diabo, a Bíblia diz que o diabo age nos filhos da desobediência. Para ele agir na minha vida, eu tenho que revelar primeiro que eu sou um desobediente. Então, não adianta escapar. A Bíblia diz que se o diabo está me influenciando, se você é um desobediência, você anda na desobediência, de uma forma ou de outra, o inimigo te influencia. Não adianta. Nas ações, não adianta. Mas a Bíblia diz assim, afirma, o Filho de Deus, o Salvador eterno, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Na vida de um servo fiel, ele não influencia mais. O pecado não tem mais domínio. A alma foi sarada. É o que diz a Bíblia. Essa pessoa só trabalha para Deus agora, querendo edificar a vida espiritual das pessoas, tirando desse mundo em trevas, levando a mente para ser serva de Cristo. Que seja revelado isso em nossas vidas. Que possamos revelar que o sacrifício foi perfeito mesmo, do jeito que está na Bíblia, aconteceu. O sacrifício perfeito. E a obra dele começou, é perfeita. Nada dessas confusões que o homem já criou para sair da verdade. Não, é sim, sim e não, não. Todos os teus conselhos aqui, que está aqui, juízos são. Não tem como acrescentar e nem tirar. Amém, irmão? O Salvador provou. Como é que provou que ele era o grande Salvador? A Bíblia diz, quando Deus tirou ele do túmulo. Amém? Então, como é que prova que ele está na minha vida mesmo? Eu estou com uma esperança viva, porque eu saí do túmulo com ele. Amém? Que seja revelado em nossas vidas e não aceite ficar morto. Se tu ficar morto, você quis. Em Cristo Jesus só fica morto quem quer. Amém, irmão? Porque nele a Bíblia diz que ele não é um Deus de morto, mas sim um Deus de vivo. Amém? Que seja isso em nossas vidas para a honra e glória de quem?
revelar para esse mundo perdido em trevas e ajudar outros irmãos que ainda não entenderam isso, que possamos entender. Ele é o Salvador, me salvou de mim. Quando me salva de mim, o pecado não me domina mais, o inferno não tem mais poder sobre a minha vida. Minha alma foi sarada. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.